Olá, iremos fazer a demonstração experimental da medição de tensão elétrica a partir de uma pilha eletroquímica. Os integrantes do grupo são Bruna Stivaletti, Elisa Paes, Isadora Gonzaga, Lívia Pimentel e Tainá Possobon. Este trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação de um experimento investigativo relacionado à eletroquímica através do modelo de uma pilha de Daniell, e com isso demonstrar como a tensão elétrica medida varia em diferentes associações. Ademais, espera-se que o projeto contribua no processo de aprendizagem dos conhecimentos teóricos a partir de uma experiência prática e didática. A pilha de Daniell é um grande marco no ramo da eletroquímica. Em 1936, John Frederick Daniell criou um dispositivo capaz de relacionar a reação de oxirredução com o fluxo de elétrons, que ocasionou na geração de corrente elétrica. Dessa forma, ocorre uma transformação de energia química para energia elétrica, fazendo o dispositivo criado funcionar como uma pilha, por ser assim capaz de produzir corrente elétrica. Agora, explicando o seu funcionamento. Nós temos duas placas no dispositivo. A placa de zinco é onde ocorre a oxidação, funcionando como o polo negativo da pilha, também conhecido como ânodo. Enquanto a placa de cobre ocorre a redução, funcionando como polo positivo, também conhecido como cátodo. Dessa forma, por meio do fio que liga as extremidades dos eletrodos, os elétrons fluem da placa com menor potencial, que é a placa de zinco, para a com maior potencial, que é a placa de cobre. Além, é usada uma ponte salina que tem como função estabilizar as duas soluções, impedindo o deslocamento dos íons de uma solução para a outra. A partir da construção da pilha de Daniell, vimos que é possível acender uma lâmpada quando colocada no sistema, isso dependendo do valor da corrente e da diferença de potencial entre as duas placas de zinco e cobre. Aqui a gente tem as duas semi-reações, tanto para o zinco e tanto para o cobre. Os materiais utilizados foram 4 beckers de vidro, 2 placas de cobre, 2 placas de zinco, 1 voltímetro, 1 LED, 2 conectores de tipo garra, 2 soluções de sulfato de cobre, 2 soluções de cloreto de sódio e 2 soluções de sulfato de zinco. E agora, na construção e determinação do potencial da pilha de Daniell, iremos mostrar através de vídeo o passo a passo. Inicialmente, prepare-se a ponte salina, preenchendo completamente o tubo de vidro em U com a solução saturada de cloreto de sódio. Cuidado para não se formarem bolhas de ar no interior do tubo. Ao final, tampar as extremidades do tubo com algodão embebido. Do outro lado, como descer um pouco, colocar mais algumas gotinhas. E quando terminar de tampar os dois lados com algodão, inverter o tubo em U e verificar se não há vazamentos. Neste experimento, utilizamos duas provetas de 100 ml. Na primeira, enchemos até o menisco com a solução de sulfato de zinco 0,1 molar. Na segunda, enchemos até o menisco novamente com o sulfato de cobre também 0,1 molar. Depois disso, despejamos cada solução em um becker. Utilizando os jacarés e os fios de cobre encapados, ligamos o eletrodo de zinco, que já estava imerso na solução de sulfato de zinco, ao terminal negativo, e o eletrodo de cobre, que já estava imerso na solução de cobre, ao terminal positivo do voltímetro. Agora, a ponte salina foi colocada entre os dois beckers. Neste momento, foi colocada as lâminas de cobre e zinco mergulhadas nas soluções correspondentes. Agora encaixamos a lâmina de cobre com o jacaré e a lâmina de zinco com o jacaré também. Agora começamos a fazer a leitura do multímetro. Vamos arrumar ele.
Nesta parte estamos encaixando os fios para ligar a lâmpada. Para que a lâmpada se acenda, ela necessita de uma voltagem maior que a gerada pela célula individual. Para isso, nós rearranjamos a pilha de modo a construir uma associação em série. Para conectá-las em série, repetimos as etapas mostradas anteriormente para construir uma segunda célula. Em relação aos fios de ligação, foi feita uma nova configuração. A placa positiva de cobre da segunda pilha foi conectada à placa de zinco da primeira por meio de um condutor tipo garra. Já para o voltímetro, o polo positivo foi ligado à placa de cobre da primeira pilha, enquanto a placa de zinco da segunda pilha foi ligada ao polo negativo do voltímetro. Desse modo, ao ligar o voltímetro, verifica-se que a tensão obtida foi de aproximadamente 1,88 volts, sendo maior que a anterior. Portanto, ao trocarmos o voltímetro pela lâmpada de LED, podemos perceber que ela se acende. Agora, dando ênfase ao equipamento de medição utilizado, que é o multímetro, daremos uma breve explicação de como usá-lo. O multímetro é um dispositivo de medição que testa vários aspectos dos circuitos elétricos. Para esse experimento, é necessário ajustá-lo para medir tensão de um circuito DC, ou seja, quando a corrente é contínua. Para localizar essa escala no aparelho, basta procurar o símbolo V' ou linha tracejada. Para obter uma nova medida, é necessário escolher um intervalo superior à tensão máxima esperada. A escala MV para medir tensão significa milivolts, geralmente usada para indicar o menor ajuste. Posteriormente, para inserir os terminais de teste, o cabo preto deverá ser ligado na entrada rotulada como comum, enquanto o cabo vermelho na entrada rotulada como V, dentre outros símbolos. Na hora da medição, se tiver uma sobrecarga na leitura, o intervalo deverá ser aumentado. Isso poderá ser percebido quando o visor exibir OL, ou seja, sobrecarga. Após os ajustes necessários do voltímetro, é possível ler a tensão elétrica. Como o aparelho é digital, o visor exibirá claramente a tensão do circuito. Para concluir nosso trabalho, gostaríamos de salientar a nossa fidelidade com o projeto. Escolhemos essa temática pois a eletroquímica é uma teoria que estudamos no ensino médio, porém a visualização do experimento nem sempre é comum na sala de aula. Além de trazer essa experiência visual, gostaríamos de relacionar com o propósito em si da matéria que estamos cursando, que seria métodos de física experimental. Com isso, para atender o requisito, relacionamos a construção de uma pilha e, através da corrente gerada, mostramos como usar um voltímetro para estimá-la. Essas são as referências bibliográficas que utilizamos. E por fim, nós do grupo gostaríamos todos de agradecer pela atenção e pela curiosidade. Obrigada!